Hoje, connosco, teremos o prazer de estar à conversa com Sofia Carreira, coordenadora do Museu da Imagem em Movimento de Leiria. Ao longo desta hora, irá conseguir perceber a razão pela qual este museu é um verdadeiro mimo situado junto ao belo Castelo de Leiria. Até já. Boa tarde, Sofia. Estás bem? Olá, Gonçalo. Que bom ver. Há muito tempo não nos víamos, desde o ano passado, provavelmente. Isso, há tempo a mais. Fizeste boa viagem até Orem? Sim, com um bocadinho de trânsito. De trânsito, curva contra curva. Circunstâncias todas de quem faz esta viagem, mas prazerosa, com um dia de sol maravilhoso, portanto ajudou. Muito bem, muito bem. Espero que te sintas em casa, aqui em Orem e na ABC Portugal, e queremos agradecer realmente teres respondido logo de imediato a estar connosco aqui neste programa Museus e Companhia. Sofia, fala-nos um pouco de ti, antes de falarmos do museu, falar um pouco do teu percurso profissional e pessoal, digamos. Portanto, foste nascida e criada onde? Eu fui nascida em França. Em França. Os meus pais emigraram, o meu pai ainda em solteiro, minha mãe depois de casada, foi com o marido, naturalmente. Eu nasci, mais a minha irmã, fiquei por lá até entrar à escola primária. Depois, então, por opção familiar, os meus pais entenderam que estava na altura de regressar a Portugal para os nossos estudos serem feitos já todos. E pronto, e assim foi. E os teus pais já eram naturais de Leiria. De uma freguesia vizinha, que era Marinheiros, que é Marinheiros. E aí fiz o meu ensino primário, depois fiz o ciclo preparatório em Marrazes, fiz o liceu na Gandara dos Olivais e em 94 rumei a Lisboa, onde tirei História. É na Universidade Nova? Não, História fiz na Lusíada. Depois, ali no terceiro ano em que tínhamos que tomar decisões, eu optei por fazer a via de investigação. Em si não era propriamente a área que me deixasse mais tranquila. E pronto, e fiz a investigação. No fim de fazer a especialização, o que fazer é o que toda a gente se questiona. E daí ter optado por fazer uma pós-graduação em Museologia e Património, e tenho também os estudos avançados em Museologia e Património, e sim na Universidade Nova de Lisboa. E foi aí que nos conhecemos. Exatamente, foi por aí. E depois, então, voltaste para Leiria. Voltei para Leiria. Do estudo. Como é que foi voltar a Leiria, de uma grande cidade, para uma outra grande cidade, noutro sentido também? Uma cidade muito mais pequena. Voltei à província, como diziam os meus colegas, eu que na altura ficava muito indignada quando diziam que Leiria era província. Voltei à província, foi uma opção muito refletida, porque pronto, na altura era importante, uma outra parte da minha vida estava em Leiria, naturalmente, e eu tinha outro tipo de projeto pessoal, e optei por dar uma oportunidade à minha cidade, e não me arrependo, acho que é uma cidade bem mais pequena que Lisboa, com uma oferta completamente diferente. Metade do meu coração ficou lá, está lá, e é a cidade que eu adoro, mas pronto, e vim. Na altura tinha feito estágio no contexto da pós-graduação, tinha feito estágio no Museu da Marinha, do Vidro, na Marinha Grande, que me fizeram uma proposta, naquelas propostas que se faz a quem acaba de tirar o curso, não é? Recibos verdes, na altura ainda os recibos verdes não eram a polémica que são hoje. Ainda estive para aí perto de um ano na Câmara da Marinha, depois do estágio, e pronto, e depois decidi não ficar na Câmara da Marinha,
pronto, voltei para Leiria. Andei ali um bocadinho perdida entre a empresa do meu namorado na altura, meu namorado, hoje meu marido, se ficaria por ali pela empresa, se daria mais oportunidades à busca pela museologia. Pronto, e a museologia ganhou. Passei pelo Museu Escolar, passei pela Junta de Freguesia de Marrazes e pronto, e agora estou na Câmara de Leiria. Eu lembro-me de participar num encontro dos serviços educativos, não sei se, portanto, era já na altura que eram integrados na RPM, na Rede Portuguesa de Museus. Portanto, foi um período dourado, não é? Dourado. Havia muitos cursos, muitos encontros, os museus, conhecíamos as pessoas de vários museus, foi um bom período. Entre ontem e hoje, que me estava mais ou menos a preparar para esta nossa conversa, fazia exatamente essa avaliação e dizia assim, meu Deus, houve uma fase em que a museologia cresceu e incorporou. Nós técnicos crescemos, incorporamos tecnicamente, tivemos tantas ofertas de encontros, de formações, foi época de ouro, como dizias, de facto, e Marrazes nós fomos atrevidos. Sim, porque eram, durante muito tempo, não sei, integrados na rede, acho que era o único museu com a tutela de uma junta de freguesia. Era e acho que continua a ser, não tenho a certeza. E pronto, e fomos sempre originais e fomos atrevidos. Na altura a junta de freguesia também nos acompanhou. A Câmara, depois de saber que nós tínhamos nos lançado neste desafio, não nos virou as costas. O Dr. Vítor Lourenço, que era vereador à época, disse-nos logo, sim senhora, vamos então avançar. E foi em 2001, os encontros de serviço educativo, onde tivemos o creme da creme, não é? O creme de la creme, em Marrazes, para falar de serviço educativo. Eu há pouco disse que nos tínhamos conhecido na pós-graduação Museologia e Património, mas não, foi neste encontro do serviço educativo, portanto, em 2001. Talvez. Sim. Talvez. Depois a pós-graduação foi mais tarde. É provável. Foi fantástico esse período. Museu Escolar, agora estou-me a lembrar da infância. Tu visitavas museus na tua infância, lembras-te do... Sim, os meus pais sempre tiveram, não eram pais de andarmos sempre enfiados em museus, de todo, mas éramos uma família de conhecer Portugal. Portanto, o meu pai e a minha mãe já gostavam muito de viajar, esse bichinho passou para nós, portanto o meu pai ainda, infelizmente a minha mãe já faleceu, mas o meu pai ainda mantém muito essa dinâmica da viagem e nós esforçamos sempre que possível. E em miúda fazíamos incursões pelas cidades, íamos a Lamego, íamos a cidades que tinham efetivamente património a visitar, e esse era um dos objetivos, Évoras, Lamegos, Braga, atrás do património, ou património natural, ou património cultural, havia sempre qualquer programa associado a estes passeios em família. Não éramos propriamente uma família absolutamente erudita, que só via museus de todo, não. Os museus entraram na nossa vida com muita tranquilidade. Mal tu sonhavas que depois ias para o mundo dos museus, um bom mundo que é da museologia. Entretanto, sais do Museu Escolar dos Marrazes e vais para os quadros da Câmara Municipal de Leiria. Isso. Enquanto estive no Museu Escolar, já havia um protocolo entre a Liga dos Amigos e o município, ou seja, já era praticamente o município que remunerava a contratação do técnico que estava em funções, que neste caso era eu. E depois concorri, foram aqueles concursos que demoraram não sei quantos anos, mas antes de integrar mesmo os quadros, ainda passei pela Junta de Freguesia, uma experiência também muito diferente, muito enriquecedora, uma daquelas aventuras de vida. E agora integro desde 2008 os quadros do município, sim. E também passaste pela Casa dos Pintores, o Museu do Moinho do Papel? Entrei, depois fui para o Moinho do Papel como coordenadora e estive aí há algum tempo. O Moinho do Papel, na altura, em 2009, era o único espaço museológico aberto, portanto, ao público, e foi e continua a ser um dos espaços mais procurados para visitas, porque é um espaço, quem conhece sabe que é um espaço maravilhoso, quem não conhece nós convidamos agora a visitar. Visitem o Moinho do Papel porque é efetivamente um espaço muito encantador. Foi uma experiência... Confirmo, seus ouvintes. Foi uma experiência muito interessante porque foi começado nada, portanto, ninguém tinha experiência em museologia, eu tinha uma experiência académica, totalmente académica, apesar da grande experiência que ganhei em Marrazes e da relação que o Museu Escolar me permitiu com a Rede Portuguesa de Museus, essa fase para mim a nível profissional foi efetivamente a mais
compensadora na época, que mais me realizou, porque todos os dias aprendíamos um bocadinho, todos os dias crescíamos. Mas no município as equipas estavam todas sem qualquer tipo de experiência, portanto foi começar o serviço educativo do zero, foi refletir oficinas pedagógicas do nada e foi de facto muito interessante essa passagem. Depois fui para a Casa dos Pintores, para a parte do património, com a colega Vânia Carvalho, também foi bom, foi uma experiência muito diferente, muito diferente porque estivemos no património, mais no património edificado, ela com a arqueologia e eu ali no apoio com as classificações e com todo aquele trabalho, mas também tivemos projetos muito interessantes juntas, como os percursos Reconhecer Leiria, entre outros. Pronto, foi... E esse espaço também é muito... A Casa dos Pintores é um espaço muito interessante também. É muito bonito. A casa é muito linda. Onde está localizada é maravilhosa, portanto estávamos no centro da Baixa de Leiria, portanto que é uma zona que qualquer pessoa gosta e é muito bonita, muito soalheira. A Casa dos Pintores também é muito bonita, gostei muito, acho que fui feliz na Casa dos Pintores. Tive uma coisa muito interessante que foi conhecer melhor algumas divisões com quem a Câmara não trabalhava tanto, mas que a arqueologia trabalhava e portanto acho que também me enriqueceu a nível de trabalho de equipa e que também conheci pessoas encantadoras. Depois tive que voltar ao Moinho do Papel, pronto, isto é isto, as equipas vão sofrendo as alterações e há pessoas que vão saindo. Regressei ao Moinho até ter o desafio de ir para o MIM, para o Museu da Imagem, para uma célebre exposição, pronto, não sei se queres falar dela. Vamos falar mais à frente, mas talvez antes falar um pouco da gênese deste museu, do Museu da Imagem e Movimento, que é conhecido pelo MIMO. O MIMO fez 25 anos. Fez 25 o ano passado, anos, creio. Sim. Muitos parabéns, atrasados. Dezembro, mas eu creio que dei via redes sociais, sim, via Facebook. Fizeste essa amabilidade. Portanto, fizemos em dezembro, no dia 8 de dezembro, 25 anos, não naquelas instalações, porque neste momento estamos ali junto ao castelo, na cerca do convento, mas o MIMO nasce no Teatro José Lúcio da Silva, a partir do espólio que tínhamos do teatro, mas não só. Também de algumas, isto no contexto da exposição dos 100 anos do cinema. Portanto, a colega que na altura foi desafiada a refletir uma exposição, a colega Ana David, lançou este desafio, foi apoiada e houve de facto uma grande exposição que assinalou, grande dentro do foyer de um teatro, mas para o teatro e para quem conhece o Teatro José Lúcio da Silva antes das obras, era uma área expositiva interessante e deu para fazer ali um percurso interessante nessa exposição que me recordo de ter visitado na altura, não estava em Leiria, mas recordo-me de ter visitado, que assinalava os 100 anos do cinema. E em Leiria essa exposição teve muito impacto, talvez porque não tínhamos propriamente um espaço museológico, já havia o Museu de Leiria criado, mas ainda não era concreto, não era? Era um processo de intenções, já há alguns anos, e portanto o público teve muita aceitação, houve muita procura, a exposição foi mantida há algum tempo e a partir dali a Ana era uma entusiasta do cinema e da fotografia, o vereador da época também, e começamos a ganhar ali um interesse e uma dinâmica, começaram a surgir algumas doações de leirienses e não só, e pronto, e o município também começou a fazer muito investimento na coleção, houve muitas peças que foram adquiridas. E pronto, e grosso modo foi crescendo a coleção do MIMO, que se manteve no teatro durante alguns anos, até o teatro entrar em obras nestas últimas intervenções. E depois também passou pelo Mercado de Santana, creio eu. Exatamente, o Mercado de Santana foi casa provisória, só que como em tudo em Portugal, o provisório é um bocadinho mais longo que o expectável, foi casa provisória porque foi aquele encontro possível entre o teatro vai entrar em obras e a casa do MIMO ainda não está construída, não é? E portanto temos que encontrar um compromisso e encontrou, na altura ainda era a colega Ana que estava a coordenar o espaço e foi no Mercado de Santana efetivamente que estivemos há algum tempo, bastante tempo ainda, até que depois em 2009 inauguramos a Casa Nova com as instalações todas bonitas que temos, porque é de facto uma instalação, um edifício muito bonito. Com uma vista fantástica ali para o nosso castelo e para aquela envolvente do Largo de São Pedro, agora com a capela de São Pedro reabilitada, pronto, aquele espaço, e agora com as obras que estão a decorrer, porque se há obras em Orem, Leiria também não está muito aquém disso,
Temos aquela envolvente muito interessante, com 2 acessibilidades agora que facilitam muito a subida ao castelo, sim, que são os elevadores, tanto do lado da Sé como do lado do estádio. Do estádio, da Avenida 25 de Abril. Já usei os dois, não foi há muito tempo. E é muito bom. É muito melhor, não é? Se bem que depois também disseram que por vezes aquilo fechava, ficava fechado, mas não aconteceu comigo. Tiveste sorte. Pronto, mas a grande... Nem eu, felizmente, e uso com alguma regularidade, pelo menos de manhã para subir, e tive a sorte de nunca ter nenhum percalço. Mas creio que esses 2 recursos vão ser importantes, não é? Vão trazer para já público com muito mais conforto aos museus, até porque aquela envolvente do castelo, o estacionamento, como sabes, é quase nulo, e agora com estas obras cada vez se vai investir em não trazer os carros para aquela zona, e bem, temos que criar novos hábitos, e penso que estas 2 novas acessibilidades vão ajudar e vamos conseguir ter mais público no Mimo. Muito bem. O edifício onde está o Mimo, portanto, é um edifício já foi adaptado, não é? Portanto, já vi... Explica-nos o que é que... Há uma parte que foi totalmente recuperada e adaptada, e outra parte que já não conseguimos recuperar. Portanto, a sala grande, onde estão as grandes exposições, isso teve que ser tudo refeito de novo. Onde está o centro de documentação, onde está a sala de exposição dos arcos, tudo isso eram os antigos celeiros da Mitra, as cavalariças, todo esse espaço foi reabilitado e foi tentado manter-se o mais possível o material. Portanto, houve uma série de azulejos que conseguimos recuperar, houve uma série de estrutura em pedra e os arcos em pedra que conseguimos manter, tudo o que era alvenaria que conseguimos manter, mantivemos, mas naturalmente havia zonas que já estavam há demasiado tempo desocupadas e que ainda se fizeram estudos para manter, por exemplo, a sala onde estão as grandes exposições, a sala grande, que nós lhe chamamos de sala grande, tinha o telhado, a cobertura toda, a estrutura é toda em madeira, muito bonito, muito semelhante ao que encontramos no Mimo, que o Álvaro Siza fez no Moinho do Papel, peço desculpa, muito semelhante, portanto tinha aquela estrutura toda em madeira, mas que já não foi possível porque o estado da madeira não era recuperável e, portanto, teve que se fazer assim aquele rasgo que quem lá vai agora nota que é aço, não é? Passou-se do clássico ali para um toque mais moderno, mais contemporâneo, mas o edifício é esse binómio entre o clássico e o contemporâneo, e eu acho que isso, com a luz toda que tem, é o que lhe dá, é o que as pessoas mais gostam, pronto, para além da vista, não é? Tem aquela vista maravilhosa. Exatamente, e a ver com a coleção A Luz, não é? Exatamente. Da luz, já vamos conhecer, já vimos o museu, o edifício exterior, e entretanto vamos entrar na recepção do museu, mas isso só será depois depois dos comerciais. Até já. ABC Portugal 92.3 FM. Olá de novo. Bem-vindos à segunda parte do Museus e Companhias. Temos connosco Sofia Carreira, coordenadora do Museu da Imagem em Movimento. Falámos da gênese deste museu, falámos do exterior do edifício onde este museu está implantado e agora vamos entrar, Sofia, neste museu. Entramos na recepção, cheia de luz. Cheia de luz. E o que é que nós podemos então depois a partir daí visitar? Na recepção temos sempre a sorte de ter um acolhimento amável, portanto a equipa do acolhimento... Também confirmo. Pronto, fico feliz. Depois, a partir dali, o visitante é convidado normalmente a fazer sempre o mesmo percurso. É claro que durante este período de Covid, porque não podíamos ter tanta gente nas salas, criamos circuitos alternativos, enquanto uns iam para um lado, nós tentamos encaminhar o público para o outro. Mas o circuito clássico, se lhe podemos chamar assim, é convidar as pessoas a ir visitar logo a reserva visitável. A reserva visitável é, no meu entender, um espaço muito interessante de visita. Porquê? Porque é uma zona onde estão expostos já peças da coleção do museu, onde, no fundo, representam as 3 grandes áreas que o museu trabalha, não é? O pré-cinema, a fotografia, o pré-cinema e o cinema. Portanto, isto mais ou menos com uma orientação cronológica, mas também no mesmo espaço se consegue ver os laboratórios,
E quando temos a sorte de ter os técnicos de restauro a trabalhar, ou os técnicos de pré-inventário a trabalhar, torna o espaço diferente, não é? E vocês apercebem-se disso, os visitantes sim. Valorizam muito valorizam, gostam, e é uma são oportunidade também para educar os públicos, não é? Para perceber que realmente há todo um trabalho por trás das peças que estão ali expostas. É importante. E podem, possivelmente, conversar com os técnicos. Quando têm a oportunidade, tentam, mas muitas vezes ficam ali a espreitar, a tentar perceber o que é que eles estão ali a fazer. E é como tu dizes, isso humaniza as coleções, e percebe-se, olha, afinal, nos museus as pessoas não estão sentadas em cadeiras e a exposição está lá e nasce assim como um cogumelo. Não, há todo um trabalho, há todo um estudo de coleções que tem que acontecer para que essas exposições tenham qualidade e o público continue a deslocar-se. Paralelamente a este acesso a esta zona mais privada ou semi-privada, como se lhe queira chamar, também temos toda uma estrutura com estantaria compacta e o público fica curioso e muitas vezes pergunta, então, mas o que é que são estas estruturas? E quando o técnico está a orientar a visita, no caso de uma visita guiada, abre a estantaria, as pessoas ficam de facto, ai, que encanto, porque de facto é o lado mais misterioso e mais bonito dos museus. Paralelamente a esta sala temos o centro de documentação, que qualquer pessoa pode ter acesso, pode ir requisitar material, pode consultar no local, porque há conforto para isso, com uma sala de consulta. Depois convidamos às exposições temporárias. Pronto, neste caso temos 3 zonas de exposição. Temos a Sala dos Arcos, que ainda agora falamos nela, que é uma sala já ampla, simpática, que fica nas antigas cavalariças da Rainha. É uma sala que é um encanto. A própria sala em si desperta o visitante. E aí, normalmente privilegiamos a fotografia, não quer dizer que não tenhamos outro tipo de exposições, porque temos tido de outro tipo, coletivas, mas neste momento estamos a privilegiar essa área. Depois, já no outro piso, temos o Cubo, que é um espaço um bocadinho mais alternativo, mais pequenino, com uma dinâmica completamente distinta da Sala dos Arcos, com uma luz completamente distinta da Sala dos Arcos, que acolhe exposições mais pequenas, que podem ser exposições nacionais ou não, mas também acolhe muita gente de Leiria, que eu acho que isso também é muito importante. O Mimo tem a sorte de ter muita gente a fotografar, e a fotografar muito bem, e temos acolhido no Cubo grandes exposições de fotógrafos e de fotógrafas leirienses e que depois nos apresentam outros leirienses do distrito, não do concelho, mas que também já começaram a expor naquele espaço e que nos apresentam a outras parcerias, como os Encontros da Imagem de Braga, que provavelmente também vão ter uma exposição este ano connosco. Pronto, como há uma série de dinâmicas que nós temos conseguido, de amigos que temos alargado, fruto destas relações que temos tido com quem trabalha em Leiria, e essa é uma das coisas que me dá muito prazer. Abrir o Mimo, dar-lhe uma dinâmica distinta. Depois temos a dita Sala Grande, que é de facto uma sala, é a maior sala de exposições de Leiria, não é? É que tem recebido, felizmente, exposições de muita qualidade e que já recebi antes, naturalmente, desde que estou no museu é a segunda, portanto, que são sob a minha coordenação e de facto é uma sala que permite um trabalho extraordinário. Aproveito esta deixa das exposições temporárias e dessa sala porque tive a oportunidade de visitar há uns anos uma exposição Nós e os Outros e que tu gentilmente ofereceste um catálogo dessa grande exposição portanto, se trata de artistas, Narciso Costa, Luís Fernandes, Lino António e António Varela. Portanto, uma exposição de homenagem a estes grandes artistas leirienses, porque há um deles que é oriense, e que muitos leirienses pensam que é leiriense, mas que é oriense, mas também muitos orienses não conhecem este grande artista que foi Luís Fernandes. Queres falar-nos um pouco desta exposição? Sim, essa exposição foi o desafio que me levou ao Mimo. Pronto, havia necessidade de
Havia compromissos assumidos com a curadoria científica da exposição, com a doutora Sandra Leandro, que foi, de facto, a grande responsável pela parte de coordenação dos trabalhos e de toda a parte expositiva, na parte científica. Havia um compromisso do município e, portanto, foi preciso haver alguém que fizesse ali a gestão da equipa. E pronto, e foi o desafio que me foi lançado. Tive a sorte de, quando entrei neste grupo de trabalho, já haver muito trabalho feito, principalmente por parte da doutora Sandra Leandro, em parceria com o Museu de Leiria. Atenção, nós tivemos aqui um trabalho muito estreito com os colegas do Museu de Leiria, até porque o Fundo Fernandes está no Museu de Leiria, o fundo da família Fernandes, portanto as herdeiras fizeram a doação e encontra-se no Museu de Leiria, e pronto, e algumas, e a obra do Lino António, que dá o título à exposição, também está na exposição de longa duração do Museu de Leiria. O quadro chama-se Nós e os Outros, a exposição chama-se Nós e os Outros. O autorretrato. É, o autorretrato, onde aparecem os quatro artistas. O Nós, que é o quadro, foi o mote da exposição e foi efetivamente o que disputou todo uma dinâmica em Leiria muito interessante. Portanto, nós inauguramos, mas depois de inaugurar a exposição, que era de homenagem, como dizes, a estes 4 homens que Leiria assume como sendo todos leirienses, não são, já disseste, não é? Luís Fernandes nasceu em Orei, mas para Leiria é leiriense, porque o seu legado está lá, claro. O legado dos seus filhos com o boneco rebelde está em Leiria. Foi uma família que marcou muito Leiria pela positiva. Mas também Lino António, não é? Que pintou muito, que é um orgulho para Leiria, que o Lino António, o pintor que teve, se calhar dos 4 que se mais destacou, o Lino António, que pintou muito Leiria, que pintou muito a Nazaré, que teve grandes amigos, nomeadamente na Nazaré, com a família do Laborinho Lúcio, e portanto houve este crescente na exposição toda. O Narciso Costa, que é quem abre a exposição, que não era de Leiria, natural de Braga, que veio para Leiria por motivos profissionais, mas que assumiu Leiria como a sua terra. Portanto, há toda esta relação entre estes 4 homens. Falta falar no António Varela, que era o rebelde do grupo, o mais jovem, o mais irreverente talvez, mas que bebeu destes 3 homens mais velhos que o foram pela sua experiência artística, mas não só. Há uma relação entre estes 4 artistas que ultrapassa a relação artística profissional exclusiva, não. Eles trabalharam em conjunto, portanto o Narciso Costa e o Varela e o Fernando ainda também contribuiu, tiveram mesmo um gabinete de arquitetura, portanto trabalharam mesmo, há uma série de projetos, há uma série de obras que são fruto deste gabinete, e tinham como mestre Narciso Costa, curioso. Da exposição, recordas-te seguramente, havia um núcleozinho que nós tentamos dar, que era a troca de correspondência entre eles, a troca de postais, a partilha de livros, de bibliotecas uns dos outros, e havia sempre esta relação com o mestre Narciso. Portanto, é muito curioso perceber que eles eram mais do que 4 artistas que tinham coisas em comum, preocupavam-se com as famílias uns dos outros, havia uma relação empática e de amizade, e sentiu-se muito, porque a doutora Sandra Leandro, com o resto da equipa, programou uma série de atividades para fazermos enquanto a exposição esteve ao público, e uma delas passava por tertúlia com a família dos artistas, que ainda existe muito, e muitos deles com muita atividade por Leiria, pessoas já com alguma idade, mas ainda com muito contributo para dar. Netos, sobrinhos netos e tudo por aí fora. E foi muito curioso os contributos que nós ganhamos daí. De facto, esta exposição marcou muito o Mimo e marcou não só o Mimo, marcou a cidade porque de facto... Portanto, quem não teve a oportunidade de visitar, no fundo, pode visitá-la através do catálogo, que está fantástico, e que recomendamos, está à venda, no Mimo, em qualquer espaço, em qualquer museu de Leiria. Do Museu de Leiria. Já que fomos para as exposições temporárias, se calhar podemos falar nesta exposição que está patente, que está integrada na Rede de Cultura, não é? Capital Europeia da Cultura 2027, que se chama
A identidade territorial, imaginário visual da região. Também já visitei, Sofia. Muito bem. Presente. E também gostaste? Gostei muito. Pronto. É uma exposição completamente diferente da anterior, não é? Porque não é uma exposição a nós e os outros, tinha ali uma relação de... Eu gosto sempre de lhe dar ali um cheirinho de amor, portanto, eu acho que havia ali, porque há muitas formas de amor, e portanto havia ali uma relação que a rede não tem, mas tem outro tipo de relação, naturalmente. Este foi um desafio. A Câmara é candidata à Capital Europeia da Cultura, em parceria com mais 25 municípios e Inclui Orem. Inclui Orem, e que um dos objetivos desta criação, desta estrutura que está a liderar a candidatura, um dos objetivos era começar a formalizar e a apresentar propostas de trabalho em equipa, de facto, em rede. E este desafio foi lançado à equipa do Mimo, em pleno confinamento. Antes do confinamento já se falava, vamos ter que ter a exposição, e eu pensava assim, uma exposição com tempo porque a candidatura é até, portanto isto tínhamos até 2027 na cabeça de uma rapariga que queria pensar tudo ao pormenor. E pronto, e entramos em confinamento e a senhora vereadora disse, não, Sofia, a exposição tem que inaugurar em outubro de 2020. E eu pensei assim, isso é impossível, tudo o que eu tinha pensado, porque tínhamos uma ideia de envolver os 25 municípios, mas não partindo de um denominador comum, e por isso também no Mimo, não só por termos a maior sala de exposições, mas porque o denominador comum escolhido era a fotografia, porque é um discurso que todos os municípios, a fotografia desenvolve-se no país todo mais ou menos na mesma altura, e portanto havia seguramente este conteúdo que nos ligava a todos. Mas a nossa ideia era partir daí sendo ambicioso, não é? Trabalhando o território, trabalhando a parte sociológica, a parte antropológica. Quando a senhora vereadora decide, Sofia, trabalhe isso tudo, mas inaugura dia 20 de outubro. Eu pensei, socorro, como é que isto vai correr, mãe? Pronto, mas felizmente correu muito bem. Muito bem, até foi, a exposição foi premiada pelos prémios APOM 2021, com a categoria parceria, uma grande parceria. Exatamente por isso. Correu muito bem porque, em confinamento, 26 municípios estruturaram uma exposição. É verdade que o Mimo liderou este processo, naturalmente, tem que sempre haver um líder nestas redes de trabalho, não é? E Leiria assumiu desde o princípio que o faria, mas os contactos aos outros municípios foram aceitos e os prazos foram quase cumpridos. Portanto, partimos deste denominador de fotografias, portanto, cada município foi desafiado a escolher 6 fotografias históricas. Nós, naturalmente, demos meia dúzia de temas, que passava por sociedade, património natural, património edificado, portanto, havia uma série de temas que pretendiam o quê? Apenas nortear mais ou menos esta procura, até para que depois não houvesse um desfazamento muito grande entre municípios. Portanto, esse era o objetivo. Depois destas 6, a equipa de trabalho de Leiria selecionou 4, e houve o segundo desafio aos municípios. Destas 4, eles selecionarem uma das fotografias e reinterpretá-la em pleno século XXI, não é? Portanto, na data em que aquele pedido estava a ser feito, para podermos também fazer este comparativo da evolução histórica das cidades e tudo o resto. E assim foi, portanto, as fotografias clássicas estão tratadas como fotografia clássica, em moldura. A reinterpretação está tratada de uma forma diferente, não vou dizer tudo, porque senão depois ninguém quer ir visitar a exposição. Claro, e têm de ir visitar, e ela está até quando? Outubro deste ano. Então parece que o tempo passa a correr, outubro deste ano 2022. Já agora, portanto, estamos a falar para visitar, qual é o horário de funcionamento do museu, os dias que se podem visitar, o preço? O museu está sempre aberto ao público, portanto não encerra dia nenhum. Não tem um dia, normalmente às segundas-feiras. Pois é, normalmente é. Nós queríamos muito, mas pronto, ainda não conseguimos isso. Queríamos muito por uma questão de, como tu sabes, os museus precisam
reclamam às vezes daquelas manutenções um bocadinho mais exigentes e não é simpático fazer com essa manutenção com o público. Mas temos conseguido, pronto. A senhora vereadora não tem cedido e nós, em bom rigor, temos conseguido fazer essa gestão e quando há um dia um bocadinho mais complexo também explicamos ao visitante e as pessoas percebem esta dinâmica. Portanto, o museu está aberto das 9h30 da manhã às 17 horas da tarde, portanto, o dia todo. Não fecha para almoço, portanto, pode ser visitado e o bilhete custa 2,10 €. O normal, depois há o bilhete para famílias, depois há o bilhete para a população sénior e para quem tem portador do cartão da juventude, cartão jovem. E até há um bilhete único para os vários museus. E há um bilhete único para os vários museus, há o bilhete de 2 museus que podem comprar e visitar, por exemplo, o castelo que está logo ali ao lado. Portanto, temos uma série de ofertas a nível de bilhética que acho que vão ao encontro de quase todas as realidades e organizações familiares ou empresariais ou de que natureza for. Portanto, não há desculpas. Não há desculpa. Temos bilhetes para grupos maiores de 30 pessoas, portanto, a nível de bilhética não é um não problema. É um não problema. Para além de que as escolas também têm um preço, o acolhimento específico, as do Conselho têm entrada gratuita, portanto há depois todo este processo e esta relação que temos com as escolas que também acaba por ninguém deixa de visitar, escola nenhuma deixa de visitar um museu em Leiria por questões financeiras, portanto nós temos escolas que não são do Conselho mas que têm miúdos que não conseguem e pronto, e ninguém deixa de visitar o museu, esta é a máxima que defendemos. Em termos de atividades, além das exposições, têm muitas oficinas pedagógicas para temos famílias oficinas também, pedagógicas, escolas. Temos este ano uma parceria com o Leiria Film Fest e com o Bruno Carnide e a Cátia e vamos ter aqui uma curadoria na área do cinema. Portanto, temos esta questão, vamos começar a ter cinema os primeiros sábados de cada mês, começa já agora em março. Vamos ter as extensões dos festivais de cinema nacionais também no Mimo. Vamos ter uma série de novidades em 2022 na área do cinema. Também estamos a trabalhar para ter uma série de novidades na área da fotografia, mas essas ainda não são concretas. No cinema já são. E apontamos para 2023 ter uma Bienal de Cinema no Mimo. Portanto, penso que o Mimo está a crescer, está a fazer as parcerias certas. Cada vez mais mimado. E a mimar os visitantes, sim senhor, muito bem. Também muito bem. Temos as oficinas regulares do serviço educativo e temos oficinas fora desta dinâmica. Por exemplo, ontem tivemos uma oficina de cinema de animação integrado num projeto municipal que se chama Domingar nos Museus. Portanto, todos os museus, em Leiria, todos os domingos há uma atividade para famílias. Ao terceiro sábado, ao terceiro domingo é no Mimo, ao segundo domingo, já não me recordo se é no Museu de Leiria, portanto, há um domingo, todos os domingos há um museu que tem uma atividade gratuita para famílias, que se chama Domingar nos Museus. Também temos um projeto muito interessante que é os Museus Imaginários, com performances interpretativas da bailarina, da Inessa Marcava, e temos uma série, temos concertos também. Temos concertos, temos a Monstrinha, temos curtas infantis. Monstrinha, explica lá. A Monstrinha é uma parceria que temos com o Festival de Cinema da Monstra, de Lisboa. Temos a sorte de ter o professor Galrito ali em Caldas da Rainha, que nos dá ali uma série de apoio e com quem promovemos estas oficinas de animação, com o formador da Monstra, com o professor Paulo Simões, e este ano vamos ter não só estas de cinema, mas vamos ter outras, portanto também há novidades, e temos com alguma regularidade curtas, fazemos um acordo, recebemos por ano 10 sessões e vamos passando em efemérides, em domingares, alguns domingares que são curtas da Monstra, e portanto, mas neste caso a Monstrinha, portanto são curtas infantis, porque é importante também promovermos esta dinâmica, não esquecendo que Leiria sempre teve isto, o domingo de manhã era o cinema infantil no Teatro G. Lúcio da Silva e portanto o museu nasceu no teatro, faz sentido também mimar as crianças com esta oportunidade, mantendo esta ligação histórica do cinema infantil em Leiria ao domingo de manhã. Lá está, é a educação nos museus, educar desde criança. É isso.
Rede Portuguesa de Museus, o MIMO, terá sido dos primeiros, o primeiro museu de Leiria a ser credenciado pela Rede Portuguesa. A seguir ao Museu Escolar foi o imediatamente a seguir, sim. O MIMO já está também há bastantes anos na rede. Graças a Deus a rede está a querer voltar a respirar, espero eu. Vamos todos ter fé que os orçamentos vão permitir que isto se mantenha. Exatamente, para quem não acompanha, portanto, a Rede Portuguesa de Museus é uma rede de credenciação, portanto, onde pode integrar a rede de museus que reúne os requisitos internacionais da museologia e tem havido períodos que há apoios financeiros para projetos dos museus. Atualmente é o Pro Museus, que teve encerrado e retomou, e é esta grande esperança também para desenvolver vários projetos. Tiveram creio que um presente de aniversário, as vossas bodas de prata, né, de 25 anos, que candidataram-se a um programa de Pro-Museus. Qual foi esse projeto que se candidataram? Sim, nós apresentamos este ano 2 candidaturas, já tínhamos apresentado em 2019 e, portanto, voltamos a apresentar. Este ano fomos um bocadinho mais ambiciosos, mas mantivemos um dos programas, que é o trabalho com um dos principais fundos do museu, que é o Fundo da Casa Fabião. O Fundo da Casa Fabião, aos ourenses não sei se é muito conhecido, mas aos leirienses é seguramente, toda a gente já foi fotografada. Toda a gente não, pronto, esta geração, os meus filhos já não foram fotografados pelo Sr. Fabião, mas eu fui fotografada pelo Sr. Fabião e toda a minha família, os mais velhos, foram ao fotógrafo. Ir ao fotógrafo era na altura um entusiasmo e uma aflição ao mesmo tempo, não é? Porque o Sr. Fabião fazia-nos pentear, fazia-nos estar sempre naquela posição, sempre com aquele ar patusquinho, mas exigente, e, portanto, o José Fabião foi um fotógrafo que marcou Leiria. Ele já vinha de uma família de fotógrafos, portanto, a sua primeira experiência profissional foi com um tio dele, que tinha um gabinete de fotografia no antigo Bairro dos Anjos, no atual Bairro dos Anjos, no antigo, quando digo antigo, era aquele bairro tradicional, habitado. Hoje em dia o Bairro dos Anjos já tem uma série de outras coisas. E depois começou a trabalhar por conta própria e, portanto, há todo um espólio desta família que, com a morte do Sr. Fabião, a família entendeu por bem colocá-lo em depósito no MIMO. E é um fundo extraordinário com mais de 200 espécimes fotográficos. Portanto, é de uma coisa muito séria, muito interessante que estamos a falar. E apesar de estar em depósito, nós sabemos que a família neste momento tem todo o interesse em doá-lo, portanto vai passar a ser uma doação, estou quase com a certeza absoluta disso. Porquê? Porque tem sido prioritário para nós. Portanto, eu assim que tive a oportunidade candidatei este projeto à Rede Portuguesa de Museus e com este financiamento conseguimos contratar uma técnica de restauro que só trabalha Fundo Fabião. Portanto, nós na candidatura que fizemos em 2019 já tratamos 5.000 espécimes. Para quem ouviu o número anterior, sorri, porque é pouquinho, mas nos museus pequenos, nós não somos, e mesmo os museus nacionais, sabes tão bem quanto eu, que os museus nacionais também não fazem o que ambicionam, não fazem o que os orçamentos permitem, não é? E, portanto, para o museu é uma conquista extraordinária termos uma técnica de conservação e restauro que só está a trabalhar a Fundo Fabião, portanto, a estabilizar os espécimes. E, em simultâneo, começamos uma estratégia de digitalização para, no futuro, quem sabe, colocar online algumas das peças mais interessantes que tínhamos. E este é o grande desafio com a coleção que temos tido. Também trabalhamos outros fundos, naturalmente, também vamos pré-inventariando e vamos trabalhando outras doações que temos e outros fundos que o museu tem. Mas este é efetivamente o maior. É o maior e tem muita relação connosco porque o Sr. Fabião foi o homem que fez fotografia de catálogo. Portanto, a exposição que o Museu de Leiria teve sobre o plástico, muitas das fotografias que foram da Bakelite Lise e de outras, foram do Fundo Fabião, porque ele foi durante muitos anos o fotógrafo contratado por estas empresas para os catálogos da época. Pronto. Fotografou muita vida social e foi um grande fotógrafo de retrato, portanto, casamentos, batizados, toda a gente, portanto, os grandes momentos da cidade, as provas de bicicleta do Clube de Leiria, do Ateneu, tudo o que, estes momentos marcantes, não só da vida
cultural, mas da vida social de Leiria, estão neste fundo e, portanto, é um trabalho que vai demorar, mas que é muito prazeroso e que é uma conquista muito grande para a equipe, este financiamento. Muitos parabéns, um bom presente dos 25 anos. Estão muito bem conservados os 25 anos. Muito obrigada. Olha, falámos há pouco da pandemia. Como é que foi viver aquele primeiro período de confinamento, o museu encerrado e continuar a desenvolver trabalho e há colegas que depois usaram as visitas guiadas online. Como é que foi viver isso? Foi difícil, mas eu acho que aí foi difícil para todos, não é? Toda a gente dizia que um dia qualquer coisa ia acontecer, mas ninguém nunca está preparado para uma coisa como esta que andamos a viver há 2 anos. A verdade é que os museus, se calhar, ainda estavam menos preparados, porque agora aprendemos, felizmente aprendemos e bem. Hoje temos uma exposição, a Identidade e Território, portanto a Rede Cultura 2027 já tem uma visita virtual ou pelo menos uma apresentação da exposição em digital, mas até à época não tínhamos e portanto foi ali um período difícil para nós técnicos, porque foi do nada fazer tudo. Portanto, foi visitas 3D e felizmente já estavam alinhavadas. Essas eram pré-pandemia, mas ganharam folgo com a pandemia, a visita virtual em 3D, mas depois foi-se também fazer visitas gravadas à exposição, às atividades, que nos obrigou, porque o museu fechou, as equipas foram mesmo todas para casa e, portanto, havia aqui, a nível da coordenação das equipas, foi efetivamente muito desgastante, mas acho que conseguimos, acho que fizemos também as parcerias certas na altura, pedimos apoio a quem connosco, e foi também uma forma que a Câmara encontrou de apoiar estes artistas. Houve muitas visitas dançadas, interpretadas, em que só estavam os bailarinos e a pessoa que estava a gravar, para garantirmos que havia uma dinâmica online, que havia uma oferta online. Nós próprias fizemos online uma série de oficinas pedagógicas, demos dicas para ocupar os miúdos em casa, porque não podemos esquecer que isto aconteceu tudo com famílias fechadas em casa, com filhos, com aulas, com tudo. Portanto, foi a loucura, mas penso que não fomos infelizes. Aprendemos muito e já corrigimos, porque também não fizemos tudo bem, mas eu acho que ninguém pode achar que fez tudo bem. E pronto, e a prova é que hoje vamos fazendo streamings e hoje vamos fazendo visitas virtuais, portanto estamos-nos a preparar para manter isto já não volta para trás. O digital vai acompanhar a nossa vida mas de todo. Tem que é um complemento. É um complemento, não substitui. Olha, Sofia, estamos quase a terminar o nosso programa. Foi um pulinho. Foi um pulinho. Brevemente, qual o teu sonho para o mimo? O meu sonho para o mimo, isso é... São vários, pois. Eu acho que importante é ver o mimo crescer. Como qualquer funcionário público, tenho consciência clara que não vai ser um processo fácil. As equipas não crescem como nós queremos. O Mimo é um museu técnico, é um museu de ciência e, portanto, os quadros a crescerem têm que ser muito especializados e, portanto, o meu sonho é ir pelo caminho que neste momento estamos a fazer. O das curadorias científicas para o cinema e para a fotografia, que vão ser ambiciosos ambos. E quem sabe a Bienal de Cinema ganhar nome a nível nacional e quem sabe um grande encontro de fotógrafos. Acho que esse é o meu grande sonho para mim. Mantendo uma equipa feliz, que eu acho que isso é o mais importante. É verdade, grandes sonhos, Sofia. Olha, obrigado uma vez mais por ter estado aqui connosco. Continua essa tua grande carreira, Sofia Carreira. Foi mesmo bom. E parabéns pelo teu trabalho e também um grande entusiasmo que é muito característico de ti. E um grande abraço museológico. E que para quem nos está a ouvir, um abraço museológico é um abraço que se conserva. Portanto, os museus exigem para conservar e nós gostamos de dar abraços museológicos. Caros ouvintes, despedimos por hoje. Visitem logo que possam este museu. A Sofia deu aqui esse testemunho. E na próxima segunda-feira teremos connosco Nuno Prates, conservador do Museu dos Patudos de Alpiarça, e certamente que vão querer conhecer. Já sabem, Museus e Companhia, às segundas-feiras, a partir das 13 horas, aqui na ABC Portugal, 92.3 FM. Obrigado e até lá.